Mas quero começar então dando meu boa tarde ao meu querido Renan, que ontem passou ali também na zona mista, como os tempos de jogador, né, Renan? Você ontem estava ali no estádio acompanhando essa partida. Queria o seu comentário inicial em relação ao jogo, né? O que você enxergou desse jogo do São Paulo, mas para além da partida, o tanto que o São Paulo produziu e como que você enxerga esse jogo de volta também. Bom dia, Renan. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Fernandão. Bom dia, galera do chat aí. Ontem eu vivi ali alguns momentos depois do jogo de jogador, né? Inclusive, conversei com jogadores do Atlético, né? O Santos, por exemplo, o goleiro, que eu joguei com ele lá no Atlético, né? Conversei bastante com ele. Cara da melhor qualidade. Então, esses momentos são bons, né? A gente reviver o que a gente... tudo que a gente passou na nossa carreira é muito legal. Quanto ao jogo, Gabriel, eu fico feliz, cara, porque conversando com seguranças, com o pessoal ali, né? Pô, como melhorou o time, né? Daí os caras falam assim, pô, será que não é só aquele start de um treinador novo, aquela motivação nova? Eu falei, não, não é. Não é. Porque mesmo com algumas mudanças, o padrão se mantém. A identidade do time se mantém. Acho que o Crespo falou um pouco sobre isso também na entrevista coletiva, né? O que o São Paulo vem fazendo de bom nesses últimos jogos se manteve no jogo de ontem, né? Claro que poderia ter sido mais, a gente debate algumas atuações, tal, mas o padrão tá ali. A identidade desse time, desse novo São Paulo do Crespo, ela tá ali, tá enraizada ali, né? O São Paulo teve algumas dificuldades ontem, Gabriel, Fernandão, muito por causa do Atlético. O Odair Hellmann, ele armou um esquema espelhando o esquema do São Paulo e criou algumas dificuldades na construção do jogo. No início da construção do jogo do São Paulo, criou-se algumas dificuldades. Aí você vê o Alan, muitas vezes, rifando a bola, o Sabino do outro lado também rifando a bola, mas isso foram dificuldades criadas pelo Atlético, pela boa marcação, pelo bom esquema que o Atlético marcou. Nos deu muito trabalho ofensivamente da parte do Atlético? Não deu, mas foi um time que veio com essa proposta e executou muito bem. E mesmo assim o São Paulo conseguiu criar. O Rodriguinho fez um grande jogo, na minha opinião, e não estou falando só em função da jogada espetacular que ele fez para o gol do Ferreirinha, né, para o segundo gol, mas ele se movimentou o tempo todo, procurou espaço às costas dos volantes do Atlético, finalizou várias vezes, eu me lembro aí de 2, 3 finalizações dele, procurando espaço, cortando, finalizando de longa distância, que é uma boa virtude dele também, isso é um ponto positivo, né? Ponto negativo fica o Wendel. Fica o Wendel, a preocupação, a tristeza, porque ele recomeçava, ou começava, né, de fato, sua trajetória no São Paulo agora, e vem essa lesão. A gente estava tranquilo ali na ala esquerda, né, podendo ter esse revezamento entre ele e o Enzo, né, para não desgastar nenhum nem outro, e sempre ter todos no ápice da condição física, e vem essa lesão que preocupa por ele, né, individualmente, pelo crescimento que para aí por um momento, a gente não sabe quanto, mas para por um momento. E para o time também, no geral, fica aí uma preocupação. Mas, no geral, mais uma vez, gostei do time de São Paulo, mesmo com as mudanças, é isso que eu gostaria de ver. As dificuldades, elas virão à medida que o tempo vai passando, que os treinadores, os adversários vão conhecendo cada vez mais o nosso time, vão estudando cada vez mais o nosso time, e isso ficou muito claro ontem. O Odair Hellmann estudou muito o São Paulo e veio com uma proposta, e ele leva uma esperança para Curitiba. Querendo ou não, ele leva uma esperança para Curitiba. E no gol que a gente sofreu, Gabriel, ficou ali... não sei se vocês pensam, entendem da mesma forma, mas ficou ali o que eu falo, reação, né? Uma reação em relação à ação dos jogadores do Atlético, sempre atrasado. Então, o Sabino, se eu não me engano, demora para diminuir, o Enzo demora para acompanhar, e quando acontece a jogada, não sei se deve ter aí nos melhores momentos que está passando aí vai passar o gol aí. Então, é tudo aquele relaxamento de fim de jogo, tá resolvido, sabe? Aquela desconcentração, vamos dizer assim, que todo mundo sai um pouco atrasado na sua ação. Saiu atrasado o Sabino para diminuir.
deu espaço para o cara fazer o passe para o outro que o Enzo demorou para acompanhar. E daí sai a jogada, um belo gol do Atlético, que dá aí para eles uma esperança. Eu acredito ainda, o São Paulo é muito favorito para classificação, né? Tem a questão do gramado sintético, não sei como que o Crespo vai encarar isso com relação a mesclar o time no jogo de volta, né? Mas eu ainda confio muito na classificação de São Paulo. Apesar de tudo, mesmo mesclando, São Paulo tem um time superior ao do Atlético. É isso, Renan. E aí até quero chamar o Fernando Camargo em relação a isso, porque o jogo de ontem, em dado momento, Fernando, estava controlado por parte do São Paulo, e a gente falava, né? O São Paulo estava mais próximo de fazer 3-0, tentar matar o placar, tá aí o gol na bela jogada do Rodriguinho, que foi o 2-0, né? E o São Paulo dominava as ações aí a partir desse ponto, e aí tem esse relaxamento, como pontuou o nosso Renan, no gol do Kevin Viveiros, bom jogador também da equipe do Atlético Paranaense. Entra aquela coisa, Fernandão, fica uma certa lição para o São Paulo em jogos de mata-mata. A gente vai falar da questão do Jandré, a gente vai falar do Pablo Maia, Rodriguinho, que fez essa bela jogada que está passando aí na tela também em reprise, né? Ele foi muito bem nesse lance aí de 1 contra 1. Mas, Fernando Camargo, queria te ouvir um pouco em relação a isso. Na entrevista coletiva, o Crespo falou que ele gosta dessa sensação de que poderia ter sido mais, porque ele entende que isso mostra que seu time está produzindo. Desculpa, Gabriel. Desculpa, eu não poderia. O que eu estava falando. Você vê que o Sabino demora para sair no dele, o Enzo retarda em acompanhar o dele, sempre essa desconcentração, esse relaxamento que causa uma olha lá. Já tem que cortar o passe ali. O Enzo deixou o jogador passar as costas dele e diminuiu, retardou a passada. São esses detalhes de, o jogo tá morto, sabe? É mais desconcentração, é uma falha de concentração, muito mais do que falha técnica, falha de você desconcentra no momento, fim de jogo, estamos relaxados, o resultado tá feito. E a gente sabe que não é bem assim, principalmente se tratando de mata-mata. Desculpa, é que estava passando o lance ali, só para exemplificar o que eu falei. Não, boa, tava deixando o gancho também para passar o lance que você estava falando. Fernando Camargo, queria que você falasse um pouco em relação ao jogo e essa vantagem magra do São Paulo. Fala, Gabi, mais uma vez bom dia para o Renan, para o Gil, toda a galera que está com a gente, obrigado. Antes de falar, eu queria muito agradecer a audiência ontem da jornada, porque não foi só o jogo, né? Foi todo o pré-eleição, o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo, que a gente teve a maior audiência da história do Arquibancada Tricolor, e a gente fica muito contente, né, de ter mais gente chegando com a gente e cada vez mais se consolidando aí com a galera, a gente fica muito feliz. Sobre o jogo, bom, quando você tem um resultado de 2-1 contra um time que é da Série B, não vai bem na Série B, né, com público presente, com jogadores que entram para mostrar serviço, né, como o Rodriguinho, como o Luciano ficando no banco, outros jogadores entrando, Ferreirinha voltando a ser o cara que quer, claro que você tem expectativa muito maior do resultado. E é muito do que o Renan falou. Eu acho que é manter a concentração 90 minutos. Se você vai fazer 2, você faz 3, você faz 4, você faz o resultado. O São Paulo deixou de fazer o resultado ontem no Morumbi para deixar o Atlético ainda vivo, né, numa falta de concentração. Então, acho que mesmo com o time sendo mesclado, mesmo com jogadores que não são os titulares, eu acho que poderia produzir um pouco mais, sim, mas o São Paulo tem sido um futebol legal de se ver, bom de se ver, né? Mas contra um adversário que claramente não oferecia qualquer tipo de perigo, né? O 2-0 parece que seguraram o resultado e até brinquei na narração, calma que não vai dar nada, e saiu o gol exatamente do Kevin Viveiros, que é um jogador, né, de Libertadores da América, o artilheiro da atual Libertadores. E eu acho que poderia ter tido um resultado melhor. Claro que tem condição até de ganhar lá em Curitiba. Acho que o São Paulo joga muito mais bola do que o Atlético. O Atlético está muito focado na Série B também, porque não está legal, mas os caras vão jogar a vida lá, né? Os caras vão jogar a vida lá. Nunca é fácil jogar na Liga Arena, como não era na Kyocera, como não era na Arena da Baixada, que o São Paulo teve muita dificuldade, anos e anos. Então, acho que o resultado ontem poderia ter sido um pouco melhor. A produção da equipe foi interessante, o Crespo falou muito bem, ele se sente, né,
nessa posição também de falar, o time produziu, poderia ter feito mais, eu acho que o resultado poderia ter sido um pouco maior diante daquilo que a gente viu, o Atlético inofensivo, né, em alguns momentos do jogo, e quando chegou para fazer o gol, né, o Jandrei não conseguiu defender. Fica para o jogo da volta e tomara que o São Paulo tenha competência até para ganhar o jogo, que eu acho que vai ter. A gente vai falar desse fator Jandrei, mas queria te ouvir, Chacon. Bom dia para você novamente também. Queria te ouvir em relação a esse jogo do São Paulo e essa vantagem na Copa do Brasil. O que você enxergou ontem do estádio do Morumbi? Fala, Gabriel. Fala, Renan, Fernandão, pessoal ligado aqui na audiência. Um abraço para todo mundo. Cara, para mim, uma vitória que até não condiz com o que foi o jogo, né? Era para ter sido por um pouco mais. São Paulo jogou, dominou, foi dominante. E aí, quando a gente fala muito de pegar números, né? Você tinha colocado as estatísticas do jogo, né, Gabriel? Quando a gente fala dos números da partida, a gente tem que usar ele como uma base e não como uma ciência exata e absoluta do que é a partida. A gente já falou algumas vezes aqui. Se fosse uma ciência exata e absoluta, a gente pegava só os números e não precisava ver o jogo. Mas os números são um complemento do que a gente vê em campo. A gente viu em campo no São Paulo, mais uma vez, na sua maior parte do tempo, organizado taticamente, defensivamente, na transição. Eu acho muito forte na pressão pós-perda, né? Eu acho que esse é um ponto que o São Paulo já teve no passado com diferentes técnicos, mas isso desapareceu por algum motivo, né? E de novo, uma pressão pós-perda muito grande e eficiente. São Paulo roubou algumas bolas no campo ofensivo, abafou de forma organizada o Atlético Paranaense, né? Tudo isso com o time do Atlético reserva? Fato. Tudo isso com o time do Atlético voltado as atenções para a Série B? Fato. Mas ao mesmo tempo, tá? Um time que merece o seu reconhecimento. Porque muitas vezes o São Paulo, nessa temporada, contra equipes que são inferiores, não fez aquilo que se esperava. Ontem, o São Paulo fez aquilo que se esperava. Venceu de forma tranquila dentro de campo, né? Dentro de campo. Uma equipe que é pior do que ela. Ponto. E eu acho até um pecado aquele gol no final. Acho até um pecado um gol que você não merecia tomar pelo contexto da partida, né? Então, assim, o São Paulo larga com uma vantagem no confronto. Mais uma vez é um 2-1, né? Os 3 jogos de Copa do Brasil foram 2-1. 2-1 no Morumbi contra o Náutico e 2-1 com o Náutico fora. 2-1 contra o Atlético no Morumbi. Bom, se for 2-1 todo jogo na Copa do Brasil, tá ótimo. Resultado de campeão. Tá bom. Mas mais uma vitória teoricamente apertada, mas ainda deixa uma folga para o jogo de volta, que eu acho que o São Paulo tem toda a condição de sair vencedor também, né? E eu acho que a rotação no elenco foi correta. Você colocar mais garotos, e aí quando sai a escalação, eu nem estava vendo a escalação, estava com colegas da imprensa, do rádio, falaram, saiu a escalação e começaram a ler. Aí quando terminou de ler, eu falei, pô, o Crespo acertou, cara. Crespo acertou. Até o Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes, estava do meu lado, eu falei isso para ele. Falei, Crespo acertou. Tem que rotacionar. Não existe mais. Eu vi muita gente no corte, até do AT, no Instagram, né? Tá eu, Renan comentando, falando a mesma coisa, o Wilsinho de balancear, o Wilsinho falando do Banguzinho e tudo mais. Muita gente falando, aqui Mané balancear, que Mané e misto, tem que força máxima todo jogo. Não é mais assim, o futebol não é mais assim. Não é. E não adianta ficar com o saudosismo que no meu tempo era melhor. Não é meu... Bom, viu? Não é agora, não. Na nossa época, quando a gente foi campeão da Libertadores, é só puxar os jogos do brasileiro entre os mata-mata. Time reserva. E aí depende o foco. Qual o foco? E o foco, nesse momento, é o Campeonato Brasileiro. Por isso você tem que desafogar quando você pode. E quando estiver confortável no Campeonato Brasileiro, entender quais são os objetivos. Seu objetivo é G6. Pô, mas tá em quarto. 6 pontos na frente do quinto colocado. Dá para você poupar de novo, cara.
Dá para você poupar no Brasileiro, pensando numa Libertadores ou numa Copa do Brasil, se o São Paulo for avançando. Mas tem que entender, tem que escolher as batalhas. São Paulo não é o exército de 300 de Esparta. Não é. Que não eram só 300 caras, eram 300 mil. Mas não é o exército de 300. Entendeu? Não é invencível. Ponto. Então, para isso, você tem que escolher suas batalhas. Não dá para... Aqui não dá para a gente forçar, aqui dá para a gente focar. É escolher. E o São Paulo, pelo menos neste momento, e o Crespo, obviamente, porque é ele que comanda o time, merecem os elogios porque estão fazendo esse balanço.